Reunião hoje promete pegar fogo. Isso mesmo, para aprovação das contas do último ano de gestão de Rodolfo Landim. Existem descumprimentos. E isso vamos falar daqui a pouco. 5.800.000 entrando nos cofres do Flamengo por jogador que saiu há 2 anos atrás. Departamento de Fisiologia pede para poupar 3 craques rubro-negro. Departamento crava. Pedro informa daqui a um tempo. E contratação fechada a pedido de Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos já falando aí. Pedro voltou, entrou num jogo contra lá o Central Córdoba e tudo mais, não pôde fazer nada, e aí no jogo passado já não entrou. E aí todo mundo perguntou, ué, mas o Pedro já não estava liberado? Isso tudo faz parte do controle de dosagem para o Pedro. E a estimativa que o Pedro possa assumir a titularidade daqui a um mês. Pode ser que nesse jogo contra o Juventude, Pedro já joga aí algo em torno de 30 minutos. Tá? Então isso tudo aí está tendo essa comunicação aí com o departamento médico e tudo mais. Então Pedro aí, há uma expectativa que Pedro possa já estar em forma daqui a um mês. E aí sim assumir a titularidade de vez do Flamengo. Se tudo correr bem, ele vai estar em forma. O time vai voltar a jogar um bom futebol, encaixar e aí a gente poder dar uma deslanchada. E vai cair direitinho para a gente fazer um bom Super Mundial e o resto aí da temporada. Eu estou muito ansioso aí para o Pedro entrar em forma, se Deus quiser não ter mais nenhum tipo de lesão, né? Se Deus quiser, porque como ele está voltando de uma lesão séria, grave, é normal que pode acontecer uma lesão aí e tudo mais, ele tem que ficar parado, isso todos os jogadores só podem sofrer, né? Mas se Deus quiser com Pedro não. E daqui a um mês, abril, maio, ele já estará aí no casco fino e aí poder colocar a bola dentro da casinha. Como diz o Oswaldo Pascoal, ele tem o cheiro da bola, ele fede gol. E isso a gente viu aí já nas temporadas passadas. Bom, saindo do Pedro, vamos falar aí, ó, Departamento de Fisiologia aconselha Felipe Luiz a poupar Michael, Léo Pereira e De La Cruz, isso mesmo. O Léo Pereira aí já completou 11 jogos consecutivos. Michael teve uma torção no jogo passado e o De La Cruz aí completou no jogo passado o 8º jogo consecutivo. E aí o relatório da fisiologia pede aí para que os jogadores possam ser poupados. Se isso acontecer, pode ser que o Ala ganhe a vaga, entre na vaga do De La Cruz no meio de campo, faça ali junto com o Pulgar. O Danilo, praticamente, se acontecer do Felipe Luiz poupar mesmo, através do relatório, faça a zaga com o Léo Ortiz e o Michael aí naquela ainda titular, não é titular e tudo mais. Então, dos 3 aí, os 2 que são titulares aí do Flamengo podem ser poupados. Vamos aguardar para a gente ver qual vai ser a decisão do Felipe Luiz nessa questão do relatório da fisiologia do Clube de Regatas do Flamengo em pedir para poupar os atletas. Saindo dessa notícia, agora vamos falar aí 5.800.000 reais entrando nos cofres rubro-negros. Isso sem o Flamengo estar esperando. Por quê?
Trata-se do goleiro Cauã Santos, que foi repassado aí, foi vendido por 800 mil euros na época para o Eintracht Frankfurt da Alemanha, e no contrato lá foi estipulado uma cláusula que se ele alcançasse um certo número de partida, que o Eintracht teria que pagar mais um valor, e esse valor é de 5.800.000 reais. O jogador está a 2 jogos de atingir a meta estipulada em contrato. O Flamengo ainda detém 30% dos direitos do atleta. Então, se o jogador ainda for vendido futuramente, o Flamengo tem direito aí a 30%. Um negociaço, 800 mil, o goleiro não era aproveitado, não foi aproveitado no time profissional, foi repassado o Eintracht Frankfurt por 800 mil euros, essa meta aí está sendo batida e mais 5 milhões nos cofres rubro-negros. É um dinheiro que o Flamengo não contava, não esperava para agora e pode ajudar, vai encher os cofres e vai ajudar o Flamengo aí na contratação de jogadores para o Super Mundial, na janela do meio do ano. Bom, mudando de assunto, declaração de Everton Cebolinha. A torcida aí, alguns torcedores já estão chiando aí que o Everton Cebolinha deu uma declaração falando que tem vontade de voltar ao Grêmio um dia, porque sente muito amor e carinho pelo clube. Gente, é normal, é natural isso. É natural isso. O jogador não desrespeitou, não fez nada demais. Já tem gente, mas então a esposa do De La Cruz também não fez nada demais. A esposa, ao meu ver, a esposa do De La Cruz, ela falou que o jogador sairia agora no meio do ano ou no final do ano. Diferente do Cebolinha, que falou que um dia vai voltar ao Grêmio. Ele não falou que vai ser agora. E um detalhe, o contrato do Cebolinha termina no dia 31 de dezembro do ano que vem. 31 de dezembro do ano que vem. Então, lá no meio do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do mundo. Então, calma aí, vamos esperar. O Flamengo aí, ao que tudo indica, vai se desfazer de um dos seus pontas. Não se sabe qual será, porque tem aí Bruno Henrique, Michael, Luiz Araújo, o Plata e o próprio Cebolinha, que foi deixado claro aí que o Flamengo vai buscar um ponta, diferente das características que tem hoje no elenco. Mas vai buscar. Pode ser aí que o Flamengo tenha alguma sondagem pelo Michael, pelo Cebolinha, pelo Bruno Henrique, pelo Plata, pelo Luiz Araújo. Não se sabe. Mas eu, ao meu ver, eu não vi nada demais o Cebolinha falar que um dia vai voltar para o Grêmio. Lembrando, diferente da declaração da esposa do De La Cruz, que ela falou, se não for agora no meio do ano, no final do ano. Ela falou dessa maneira, não teve nada tirado de contexto, como o De La Cruz falou na reunião, e eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo. Nada disso. Então são coisas diferentes. Eu, particularmente, não vi nada demais. Deixa aí nos comentários se o Cebolinha falou algo a mais aí, algo demais, e que tem que ter uma repercussão aí, criar um tumulto e tudo mais. Eu acredito assim, eu não vi nada demais. Nada demais mesmo. Mas vamos aguardar aí pra gente ver. Bom, reunião hoje promete pegar fogo. A aprovação das contas do ano de 2024 do ex-presidente Rodolfo Landim. A reportagem, Rodrigo Matos. O Conselho Deliberativo do Flamengo se reunirá na noite desta terça-feira, no Salão Nobre da Gávea, sede social do Clube Carioca. A Comissão de Finanças, que apontou um descumprimento de regras fiscais da gestão de Rodolfo Landim, fará o parecer dos gastos e os conselheiros votarão no balanço financeiro de 2024. Segundo o jornalista,
O documento da Comissão de Finanças aponta que o ex-presidente descumpriu o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do Clube Carioca. O ocorrido foi na tentativa de acelerar gastos no segundo semestre do ano passado, com as compras de jogadores e do terreno do gasômetro. Por outro lado, a corrente de Landim, ainda segundo o jornalista, trata a acusação como política. O que o Rodolfo Landim teria feito? A alegação de que o presidente, nos últimos 180 dias do seu mandato, não poderia assumir compromissos que extrapolasse o seu período como presidente e que o caixa do clube não teria como arcar. Além disso, o parecer aponta um déficit acima do permitido no estatuto. O que o Rodolfo Landim infringiu? Vamos lá. Da gestão de responsabilidade do orçamento. Olha só, eu vou ter que ler, desculpa, nação. Atos que resultam em um aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato eletivo, dos membros do conselho diretor, exceto demissões por justa causa. O Flamengo adquiriu o terreno do gasômetro, contratou o Alcaraz, o Gonçalo Plata, o Michael, esses três. Ah, mas o Michael veio de graça. Não, ele teve uma comissão que foi paga. A contratação do Michael custou algo em torno de 7 milhões de reais ao Clube de Regatas do Flamengo. A mesma situação do Plata e do Alcaraz. Tá? Então, assim, continuando. Os atos descritos nos incisos 2º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º poderão ser praticados em caráter excepcional, desde que fundamentados em justificativas relevantes e previamente autorizados pelo Conselho de Administração após o parecer do Conselho Fiscal. Não foi isso que aconteceu. E aí vai ter um problema aí a ser resolvido. Esta reunião promete pegar fogo. Isso mesmo. Promete pegar fogo. E olha como que são as coisas. O Rodolfo Landim está sofrendo agora com essa aprovação das contas dele de 2024, esse processo todo, esse descumprimento e tudo mais, ele está sentindo agora o mesmo veneno que ele fez com o Bandeira de Melo quando ele assumiu o Flamengo, na aprovação do último ano de contrato do Bandeira de Melo. Consequentemente, o que aconteceu? As contas foram aprovadas com ressalvas, e aí o Bandeira de Melo internamente perdeu muita força. Tanto é que o candidato que ele apoiou, e para muitos, o Eduardo Bandeira de Melo foi e é o melhor presidente que o Flamengo teve. Foi quando pegou o Flamengo na draga total. Eu, para mim, acho que o Bandeira de Melo também, para mim, foi o melhor presidente. O Rodolfo Landim só aproveitou o que o Bandeira de Melo deixou nos 6 anos dele de legado. Ele não contratou, guardou dinheiro e tudo mais. Acertou a dívida inteira do Flamengo, claro. Tinha a chapa azul, que o Rodolfo Landim fazia parte, o próprio BAP fazia parte e tudo mais. Mas ele fechou a mão. Ele fechou a torneira. E aí, quando assumiu em 2019, o Flamengo já estava todo equacionado, não tinha mais problema nenhum com dívida, e aí a história conta por si só. Eu, particularmente, acho o Bandeira de Melo o melhor presidente que o Flamengo já teve na sua existência. Rodolfo Landim fez a mesma coisa e agora está tomando do seu próprio veneno. Conclusão: se essa reunião aprovar as contas de 2024 com ressalvas, que deve acontecer, Rodolfo Landim perderá forças
internamente. Isso não tenha dúvida nenhuma. E é tudo o que o presidente BAP quer. Porque se ele fizer esses 3 anos bem, ele ter uma reeleição, ele pode fazer tranquilamente. Vai indicar um novo candidato, e se tudo estiver correndo bem, da maneira que ele possa vir a imaginar, vai ser eleito aí sem nenhum problema. Diferentemente do que aconteceu com o Eduardo Bandeira de Mello, que quando terminou seu segundo mandato tentou eleger o Ricardo Lomba, não conseguiu, assumiu o Rodolfo Landim nos seus 2 mandatos, no último ele tentou eleger o Rodrigo Dunches, e aí foi a lavada que foi nas urnas na eleição para presidente do Flamengo. Então aí BAP, a princípio, entende que se fizer um bom mandato, os 2 mandatos que provavelmente ele venha a sair candidato à reeleição, ele praticamente aí não terá concorrentes. Esta é a grande verdade. Então assim, Flamengo, Rodolfo Landim aí experimentando do seu próprio veneno. Essa reunião hoje promete pegar fogo no Flamengo. E para a gente finalizar o vídeo, contratação fechada a pedido de Felipe Luiz. Felipe Luiz está com uma moral dentro do Flamengo enorme. E não é por menos. Ele vem fazendo um excelente trabalho. Como eu falo, critiquei mesmo no jogo que aconteceu contra o Central Córdoba, mas eu mesmo deixei claro. Não era terra arrasada, não era para pedir a cabeça do treinador, como aqui no vídeo eu fiz. E ele está com moral. Ele pediu a contratação do analista de desempenho Igor Santos e o Flamengo atendeu. O Flamengo agora possui 2 analistas para adversário, 2 analistas próprios de jogo e de treino e 2 analistas de análise internacional de equipes e treinadores que jogam em um jogo parecido como o do Fla. Se acontecer aí o Felipe Luiz não renovar, o Flamengo mandar ele embora, esse analista poder achar um treinador com o mesmo perfil e mesmas características. Além dos 6 analistas agora, que compõem ali a parte do departamento de futebol, o Flamengo possui uma equipe de scout para observar os jogadores, liderados por Andriy Fedchenkov, braço direito aí do José Boto, que é o gerente de scout. O Flamengo aí então se reforçando. E o Felipe Luiz pediu a contratação de Igor Santos e o Flamengo foi lá e buscou. Inclusive, o profissional já está trabalhando no Flamengo. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Conto com a sua ajuda para o crescimento do canal. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Mas senta o dedo no like, comenta, compartilha. Isso ajuda e ajuda muito o nosso crescimento. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.